Dando continuidade ao assunto que eu comecei na aula anterior, que são os princípios da dinâmica, onde eu falei das 3 leis da dinâmica, ou as 3 leis de Newton, a lei da inércia, onde a força resultante é igual a zero, o princípio fundamental da dinâmica, que é a situação onde a força resultante é diferente de zero, e isso implica que a força resultante vai promover uma modificação nas características da velocidade vetorial, portanto, a força vai ser proporcional aí à massa e à aceleração. E eu também comentei com vocês que as forças atuam aos pares, né? E aí existe tal do princípio da ação e reação. Na aula de agora, eu vou fazer a análise de alguns sistemas de forças. Na aula anterior, eu comentei com vocês que eu tinha uma situação muito específica, onde eu tinha uma mesa, e sobre essa mesa eu tinha um bloquinho. E eu analisava as forças existentes nesse bloquinho. Vamos supor que, a princípio, esse bloquinho está em repouso. Se esse bloquinho está em repouso, quais seriam as forças atuantes sobre esse bloquinho? Esse bloquinho tem massa. Se esse bloquinho tem massa e ele está na superfície do planeta Terra, nós dizemos, portanto, que existe uma força de atração gravitacional entre o corpinho e a Terra, e essa força gravitacional, desenhei os pares, né? O corpinho atrai a Terra atrai o corpinho, e essa força nós chamamos ela de força-peso. Uma está no corpo, a outra está na Terra. Aqui eu tenho uma ação no corpo, aqui embaixo eu tenho uma reação na Terra. O corpo está sobre uma superfície, que é uma mesa, o que significa que essa superfície está aplicando uma força sobre o corpo, que é a força que nós chamamos de força normal, é uma força de contato. Aqui uma característica importante sobre a força normal. A força normal, ela é sempre perpendicular à superfície. O que significa ser perpendicular? Ser perpendicular significa que ela vai formar um ângulo de 90 graus. Não importa como está essa superfície, a força normal vai sempre formar 90 graus. Mas e se eu inclinar a superfície? Se você inclinar a superfície, você vai desenhar uma linha perpendicular a essa superfície, formando 90 graus, e é sobre essa linha que você vai estar desenhando a força normal ali no objeto ou no corpo. Mas e se o corpo estiver num movimento circular em ponta cabeça? Aqui, ó, tá de ponta cabeça meu objeto. A superfície tá aqui em cima, então eu vou desenhar perpendicular, isso é, formando 90 graus com a superfície. Eu vou desenhar a força normal aqui, ó, na vertical para baixo. A superfície tá aqui em cima, então é a força que a superfície aplica no corpo. Começa no corpo e vem para cá, ó, essa força. Então, as forças normais são sempre perpendiculares à superfície. O que significa que essa superfície aplicou uma força sobre esse bloquinho. Se essa superfície aplicou a força sobre o bloquinho, força normal, é uma ação, aonde está a reação? Então, a superfície aplicou uma força no corpo, o corpo aplicou uma força na superfície. Então, vou desenhar na superfície um vetor que começa aqui, ó, e ele vem aqui para baixo, ó. E ele tem o mesmo módulo que o meu N aqui de cima, tá? Eu coloco sempre um apóstrofozinho aqui, ó, que é para saber que isto é a reação. Mas a Terra tá entrando no problema? Não. Mas a mesa tá entrando no problema? Não. Então, quais são as forças que estão atuando no corpo? Peso para baixo e normal para cima. O corpo está em repouso. Se o corpo está em repouso, isso significa que a força resultante é igual a zero. E aí eu já comentei na aula anterior que nessa situação, o módulo da força-peso era igual ao módulo da força normal. Mas e se um corpo já estivesse em movimento? Isso é, se eu tenho aqui uma superfície e eu jogo um corpo e ele vai se movimentar, né? Desde que não tenha atrito, isso é, desde que não tenha irregularidades com essa superfície, se a superfície for perfeitamente lisa, polida, esse corpo vai ter um movimento com velocidade constante, isso é, a velocidade não muda. Se eu joguei o corpo, forças que eu tenho, continua sendo peso e continua sendo normal, tá? E ele não tem aceleração, ele tem um movimento retilíneo
uniforme, que nós já estudamos, tá? Aqui eu vou analisar algumas situações específicas. Sempre que eu for estudar situações específicas, eu vou levar em consideração algumas coisas para resolver os meus problemas. Aqui eu vou apagar a tela e vou voltar com ela limpa para continuar a falar com vocês. Tela apagada. Que considerações eu vou fazer? Sempre que eu estiver com sistema de corpos, primeira coisa que eu vou fazer é admitir uma direção e um sentido para o movimento desses corpos. Ah, não está em repouso? Não, está em movimento. Ah, está em movimento em que direção? Vertical? Horizontal? Que sentido? Para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo? Vou sempre admitir isso, vou escolher uma direção e um sentido para esse movimento. Segunda coisa que eu vou fazer quando eu estiver trabalhando com o sistema de corpos é desenhar todas as forças existentes nos corpos que nós chamamos de corpos relevantes ao problema. Ah, a mesa está entrando no problema? Não. O que está entrando no problema é apenas o caixote. A terra faz parte do problema? Não. Apenas o caixote. Eu vou desprezando aqueles corpos que não fazem parte da minha situação a ser analisada. Depois que eu admiti o sentido do movimento, depois que eu desenhei todas as forças, eu vou aplicar o segundo princípio da dinâmica, que é o princípio fundamental. Isso é, eu vou escrever a força resultante para cada um dos corpos e vou escrever que essa força resultante é o produto da massa pela aceleração. Depois que eu fiz isso, admiti o sentido do movimento, desenhei todas as forças, escrevi o princípio fundamental para todos os corpos, eu vou descobrir quanto vale a aceleração do corpo ou a aceleração do conjunto e o valor de todas as forças que foram solicitadas em cada uma das situações. Então, nessa aula, eu vou analisar algumas situações. Primeira situação que eu vou analisar é essa daqui, olha. Eu tenho um conjunto de bloquinhos, 2 bloquinhos sobre uma superfície, tá? O que eu sei sobre esses 2 bloquinhos? O bloco indicado na figura, ele está em contato, o bloco A com o bloco B, em uma superfície horizontal sem atrito. Isso quer dizer, essa superfície não vai interferir no movimento horizontal desses blocos, não tem atrito. Isso é, ela é lisa. Com os blocos em repouso, aplica-se em A uma força constante, então vou empurrar o A. Paralela ao plano de apoio, vejam, a força está paralela ao plano. De intensidade F, sabe-se que as massas A e B valem respectivamente 2m e m, então isso aqui é 2m, isso é m. Não considerando a influência do ar, então estou desprezando aí que o ar possa interferir no problema, eu vou determinar algumas coisas. Eu vou determinar a aceleração desse conjunto e eu vou determinar a intensidade da força de contato entre os blocos. Então, existe uma força de contato entre o bloco A e B. Primeira coisa que eu vou pensar é a seguinte: esses blocos têm massa. Se eles têm massas, eles estão atraídos pela Terra. Então, o bloco A tem um peso na vertical para baixo, o bloco B tem um peso na vertical para baixo também. Onde está a reação desses pesos? Ah, a reação desses pesos está lá na Terra. Então, eu tenho uma reação do peso do A na Terra, eu tenho uma reação do peso do B na Terra. Ah, mas a Terra está entrando no problema? Não, a Terra não está entrando no problema. Eu só estou lembrando que as reações estão lá. Eles estão apoiados na superfície, o que significa que a superfície está aplicando uma força sobre eles. Como é que se chama essa força que a superfície aplica sobre eles? Força normal. Aqui eu tenho uma normal no A, eu tenho uma normal no B. Onde está a reação dessa força normal? Ah, está lá na superfície. Então, se eu pensar na superfície, eu tenho uma força normal do A para baixo, eu tenho uma reação da força normal do B para baixo, mas a superfície não está entrando no problema. Os objetos se movimentam na vertical? Não, eles não se movimentam na vertical, né? Eles não estão aí em queda, nem foram lançados para cima. O que significa que o módulo desses pesos são iguais aos módulos da força normal. Eles não vão entrar na resolução do meu problema diretamente. Por quê? Porque nessa situação, como eles se anulam na vertical, a força resultante é 0, eu não analiso esse problema nessa direção. Mas eu sei que tem forças na
horizontal, porque eu estou empurrando o bloquinho A. Quando eu empurro o bloquinho A, o que o bloquinho A faz? O bloquinho A empurra o bloquinho B. Então, eu tenho uma força no B aqui, ó. Essa força tá bem onde tem o contato com o A empurra o B. Então, eu vou escrever aqui a força do A empurrando o B. Vejam, F de A em B, ok? Se eu pensar no bloquinho B, apenas no bloquinho B, vou desenhar ele aqui do lado direito. Eu sei que nele eu tenho peso, eu sei que nele eu tenho normal, e eu sei que nele eu tenho uma força do A empurrando ele, A sobre B. O que é uma ação? A toda ação existe uma reação, o que significa que se o A empurra o B, ação, o B empurra o A. Então, eu vou desenhar aqui na esquerda, ó, onde tá o B. Tá vendo aqui, ó? Abri uma tela estranha para nós agora, mas eu vou desenhar aqui onde tá o contato do B com A. Uma setinha que começa no B, começa no B, minha setinha, e termina no A, na horizontal, tá, gente? Quem tá aplicando essa força é o B sobre o A. Então, o A empurra o B, FAB. O B empurra o A, FBA. Se eu for desenhar as forças no bloquinho A, então aqui tá o bloquinho A, eu tenho o peso do A, eu tenho a normal no A, eu tenho a força que eu estou empurrando o A para a direita e eu tenho uma reação ao empurrão que o A deu no B. Então, eu tenho uma força do B sobre o A. No A, 4 forças. No B, 3 forças. Que influenciam no movimento. Para onde é o movimento desse caso? Esse movimento, com certeza, é um movimento que vai estar na direção horizontal. Então, esta força, embora eu tenha desenhado elas, olha, elas não vão, por enquanto, interferir no meu movimento horizontal. Na horizontal, eu tenho apenas 2 forças no A e uma força no B. Vou apagar a minha tela e vou colocar isso mais organizado para vocês. Tela apagada, como fica a minha representação mais organizada? Bloquinho A, peso, força normal, a força externa F. Bloquinho B, peso, normal, a força do A empurrando o B, ok? E aqui a reação do B empurrando o A. Então, são essas forças que eu tenho. E lembram-se que toda vez que eu vou resolver um problema, o que eu vou fazer? Seguir alguns passos. Primeiro, identificar para que lado é o movimento. Qual é a direção? Direção horizontal, isso aqui vai se movimentar. Sentido, para a direita. Isto aqui, ó, de identificar o movimento, já me diz quais forças são maiores, tá? Identifiquei o movimento, desenhei os pares de forças. Depois que eu desenhei esses pares de forças, o que eu vou fazer? Lembra-se, eu comentei que eu vou escrever o princípio fundamental da dinâmica, isso é, força resultante igual a massa vezes aceleração. Só que eu vou escrevê-la para os 2 bloquinhos. Eu vou escrever para o bloquinho A e vou escrever para o bloquinho B. No bloquinho A, que tá aqui do lado direito, eu tô circulando ele, olha, eu tenho 4 forças atuantes. Mas lembram-se, essas 2 estão na vertical e o movimento é na horizontal. Se o movimento é na horizontal, essas 2 eu posso ignorá-las momentaneamente. Eu tenho 2 forças de mesmo módulo e sentidos opostos. O que eu faço com forças de mesmo módulo e sentidos opostos? Perdão, mesmo módulo não, mesma direção e sentidos opostos, tá? O módulo dessa é maior do que o dessa. Se eu tenho forças de mesma direção, horizontal e sentidos opostos, eu subtraio os módulos. Da força maior, eu vou subtrair o módulo da força menor. Quem é a força maior? É sempre aquela que está no sentido do movimento. Então, no caso, seria a força F. Quem está no sentido oposto? FBA. Então, de F, eu vou tirar FBA. Vetores de mesma direção em sentidos opostos, eu subtraio. Então, quem é esse FR para mim? No bloquinho A, que eu escrevi aqui, ó, esse FR, ele vai ser F menos F de B em A, dando continuidade aqui, ó, igual
a massa de quem? A massa do A, que é o que eu estou olhando, vezes a aceleração. Esse conjunto vai ser empurrado junto, portanto, ele tem a mesma aceleração. Agora, eu vou analisar o B. Que forças estão atuando no B? Eu vou olhar para esse bloquinho agora. Nesse bloquinho B, eu tenho 3 forças atuando nele, ó, tô circulando ele. Como o movimento é um movimento na horizontal, essas 2 forças que estão na vertical, eu vou desprezá-las nesse caso, porque elas não estão influenciando no movimento. Sobrou apenas uma força para mim no bloquinho B, e essa força é na horizontal e no sentido do movimento. Afinal de contas, o B só entra em movimento porque o A está empurrando ele. Então, quem é a força resultante no B se ele só tem uma força? Se ele só tem uma força, a força resultante no B vai ser o FBA. Isso é igual, tô dando continuidade aqui, ó, isso é igual a massa. Massa de quem que eu vou escrever aqui? Massa do B. Vezes o quê? Vezes a aceleração que tá aqui. Essa aceleração aqui é a mesma do A e do B. Como eu tenho aqui um par ação e reação, o que eu sei? Eu sei que a força AB em módulo é igual à força BA. Se elas são iguais em módulo, elas são iguais em valores numéricos apenas, tá? Aqui, ela não se anula. Aqui, ela não se anula. Mas se eu olhar o conjunto, esse par ação e reação nesse conjunto aqui dentro vai acabar se anulando. O que eu fiz? Discriminei uma direção e sentido para o movimento, desenhei todas as forças e escrevi a lei de Newton para cada um dos corpos. Agora, se eu tenho 2 corpos, eu vou dizer que eu tenho um sisteminha matemático de 2 equações. E eu sempre vou resolver esse sisteminha matemático de 2 equações de um único jeito, somando, tá? Quando eu for somar, eu tô juntando tudo que está antes do sinal do igual. Isso é, eu estou somando F com menos FBA, perdão, aqui eu errei, é FAB. Tanto faz aqui a ordem, tá? Mas é a força que o A aplica no... Ah, não, aqui tá certo. Peraí, eu vou arrumar meu slide. Pronto, arrumei aqui meu slide. Então, no A é o B que empurra o A. E no B é o A que empurra o B, ok? Mas isso aqui é um par ação e reação. Então, voltando, eu tô somando essas 2 equações. Ao somar essas 2 equações, eu tô juntando tudo que está antes do sinal do igual. Então, é F somado com menos F de BA, somado com F de AB. Então, quando eu for somar tudo isso aqui embaixo, ó, F menos F de BA mais F de AB, eu somei tudo que estava antes da igualdade, isso é igual massa do A vezes A mais massa do B vezes A, tá? Eu fiquei, portanto, com FBA e FAB têm módulos iguais. O que significa ter módulos iguais? Tem o mesmo valor numérico, só que um é negativo e o outro é positivo. Então, eu vou poder anular. Vai sobrar o que para mim aqui? F igual a MA vezes A mais MB vezes A. A aceleração é a mesma para os dois. Se a aceleração é a mesma para os dois, eu posso pôr essa aceleração em evidência. E aí, colocar ela em evidência significa que eu vou abrir um parênteses e vou colocar ela do lado de fora do meu parênteses, certo? Então, abrindo aqui um parênteses, colocando a aceleração do lado de fora, então, eu tirei a aceleração daqui, tirei ela daqui para pôr ela em evidência, sobrou para mim MA mais MB vezes A, que eu posso escrever da seguinte maneira: força resultante no conjunto é igual ao símbolo somatória das massas. Eu somei as massas e multipliquei pela aceleração do conjunto.
Isso quer dizer que eu posso resolver esse conjunto todo fazendo o seguinte, ó. F é igual soma as duas massas vezes A. F igual a M vezes A. E eu acho a aceleração? Sem sombra de dúvidas. Eu sei o F, ok? Eu sei a soma das massas, 2m mais m. Com isso, eu acho a aceleração, se eu tiver todos esses valores, ok? Qual que é a desvantagem se eu já olhar para o conjunto como um todo? A desvantagem é que eu não vou ter essas expressões para calcular a intensidade da força de contato trocada pelos blocos. Isso é, o A troca força com o B e o B troca força com o A. Mas essas forças aqui, ó, só aparecem quando eu escrevo independentemente a força resultante para cada um deles. Quando eu escrevo de maneira geral, essas forças internas, elas não aparecem. Então, eu sempre vou escrever desse jeito, que é para as forças internas aparecerem e eu poder calcular cada uma delas. Isso é, depois que eu achar a aceleração, eu volto em qualquer uma dessas duas equações para descobrir aí quanto vale a força de A em B e quanto vale a força de B em A. Aqui eu estou analisando uma situação. Eu não vou concluir o exercício, eu não tenho aí dados, nem essa é a minha intenção. A minha intenção é mostrar para vocês como é que eu analiso esses tipos de situações. Aqui eu tenho uma outra situação de força de contato que eu vou resolver, tá? Eu tenho 3 blocos, A, B e C. Desses blocos, eu sei as massas do A, sei a massa do B, sei a massa do C, sei que eles estão numa superfície horizontal, olha, sem atrito, eu vou empurrar o A, eu sei a força que eu estou fazendo para empurrar o A, eu tenho um valor numérico aqui, e aí eu quero responder várias coisas. Aceleração do conjunto, a força que o B exerce sobre o a força que o A exerce em B, e assim por diante, tá? Então, como eu vou resolver esse exercício? Lembra, eu tô seguindo alguns passos. Primeiro deles é desenhar o sentido do movimento. Esse conjunto não vai se movimentar na vertical, ok? Eles estão sendo empurrados numa superfície lisa. Então, com certeza, quando eu for descrever aqui uma direção para o movimento, eu sei que essa direção vai ser na horizontal. Tá? Então, aqui tá a direção do movimento. Agora, vai ser um movimento para a esquerda ou vai ser um movimento para a direita? Olha, se eu tô empurrando o A, aplicando uma força externa no A para a direita, o A vai empurrar o B e o B vai empurrar o C. Isso quer dizer que esse conjunto tem uma força, tem um movimento todinho para a direita, tá? Se eu quiser, eu já posso calcular a aceleração desse conjunto pensando no seguinte, ó. Força resultante é massa vezes aceleração. Eu só tenho uma força no conjunto. Que força é essa? Ah, é o 20. O meu conjunto, ele tem 3 massas, mas eu posso considerar isso como um bloco inteiro, de 5 mais 2, 7, com mais 3, 10. Eu posso considerar isso aqui um conjunto de 10 quilogramas. E com isso eu acho a aceleração? Sim, eu acho a aceleração. 20 dividido por 10. 20 dividido por 10 vai ser a aceleração do conjunto? Vai. Quanto vai dar essa aceleração? 2 metros por segundo ao quadrado. Tá, com isso eu respondi o item A? Sim. Mas agora está faltando eu responder o item B e o item C, que são as forças internas. Mas eu não desenhei ela. Portanto, eu nunca vou fazer o exercício desse jeito, pessoal. Porque vai faltar forças para mim. Então, o que eu vou fazer? Desenhar o sentido do movimento. Segunda coisa, desenhar todas as forças. Terceira coisa, escrever isto aqui para cada um deles. Aí eu vou cair num sisteminha matemático. Um sisteminha matemático com quantas equações nesse caso? Com uma equação para o A, uma equação para o B e uma equação para o C. Como eu vou resolver esse sisteminha matemático de 3 equações? Eu sempre vou resolver ele somando para achar a aceleração. E aí depois eu volto na equação de cada um deles para descobrir as forças internas. Então, esse é um jeito de resolver o A, mas não me ajuda a resolver o B e o C. Portanto, eu vou apagar esse jeito aqui e vou fazer do jeito que eu normalmente resolvo os exercícios. Eu apaguei tudo. Então, voltando, eu disse que tem um movimento para a direita,
tá? Então, já disse a direção e o sentido. Vou desenhar as forças. No A, eu tenho peso para baixo, porque ele tem massa. No B, eu tenho peso para baixo, porque ele tem massa. No C, eu tenho peso para baixo, porque ele tem massa. Onde estão as reações desses pesos? No centro da Terra. Vou desenhá-las? Não, a Terra não está entrando no problema. Além do peso, a superfície está apoiando eles. Eles não estão em queda livre. Se a superfície apoia eles, a superfície aplica uma força sobre eles. E essa força é uma força de contato, que nós vamos chamar de força normal. Então, eu tenho uma normal no A, eu tenho uma normal no B, eu tenho uma normal no C, porque os três estão sobre a superfície. A superfície está apoiando todos eles. Reação dessas forças normais estão na superfície. Eu vou desenhá-las? Não, a superfície não está entrando no problema. É uma situação sem atrito. Então, estou desprezando a superfície. O que mais eu sei? Eu sei que o F empurra o A. O que o A faz? O A empurra o B. Então, eu vou desenhar aqui uma força do A empurrando o B, que eu vou chamar de FAB, ok? FAB é a força do A empurrando o B. Então, eu já vou imaginar aqui, ó, tô imaginando aqui fora o A, tô imaginando aqui fora o B, não vou desenhar a letrinha dentro não, tá? Estou imaginando aqui o C. Então, aqui, bloco A, bloco B no meio, bloco C à direita. No A, eu já sei que eu tenho a força F. No A, eu já sei que eu tenho peso. No A, eu já sei que eu tenho a normal. No B, eu já sei que eu tenho o peso. No B, eu já sei que eu tenho a normal. E o que mais eu sei que eu tenho no B? A força do A empurrando o B. Então, eu tenho uma força do A, tô desenhando aqui do lado direito, uma força do A empurrando o B. A toda ação existe uma reação. Se o A empurrou o B empurrou o A. Então, eu tenho aqui uma força do B empurrando o A, F de BA. F de AB no B, F de BA no A. Quando o A empurra o B empurra o C. Então, eu tenho uma força do B empurrando o C. Vou desenhar aqui, ó, do lado direito. Força do B empurrando o C, nos meus bloquinhos separados. O C tem peso, o C tem normal, ok? Se o B empurra o C, isso é uma ação. A toda ação existe uma reação. Se o B empurra o C empurra o B. Ok? Então, se eu fosse fazer tudo aqui, ó, ia ficar difícil de vocês enxergarem. Então, façam uns desenhos grandes aí no caderno de vocês, se vocês quiserem aproveitar a própria figura. Então, aqui teria um FBA, e aqui, olha, eu teria um F de C em B, ok? Olha como ficaria a minha figura. F, FAB, FBA, FBC, FCB, ok? Depois que eu desenhei todas as forças, o que é que eu vou fazer? Escrever a segunda lei de Newton. Força resultante é massa vezes aceleração. Quantas vezes eu vou escrever essa lei? 3 vezes, uma para o A, uma para o B e uma para o C. Para o bloquinho A, quem seria a força resultante? Tô olhando nessa minha figura maior aqui de cima, porque é melhor do que eu olhar para esta daqui, tá? Olhando nessa figura ali de cima, eu sei que o movimento é na horizontal, o movimento de todos eles é na horizontal, portanto, essas forças aqui não estão interferindo nesse movimento agora. Então, tô tirando essas duas forças momentaneamente da situação. Sobrou para mim F e F de BA, vetores de mesma direção em sentidos opostos. Vetores de mesma direção em sentidos opostos, eu subtraio. Do maior, eu tiro o menor. Quem é o maior? O maior é o que está no sentido do movimento. Como o movimento é para a direita, o F é maior. Então, quem é a força resultante do A? É F menos F de BA. Então, aqui eu vou ter
F menos F de BA igual a massa de quem? A massa do A. Vezes quem? Vezes a aceleração. Lembrando, essa aceleração é do conjunto, tá? Olhando agora para o segundo bloquinho, que para nós é o bloquinho B. Vou circular aqui o bloquinho B para ver as forças que tem nele. Tem 4 forças nele, ok? Porém, que influenciam no movimento, só 2, porque a normal e o peso, nessa situação, não vão interferir. Sobrou para mim F de AB e F de CB. Qual das duas forças é maior? Eu vou olhar o sentido do movimento. O movimento é para a direita. Portanto, a força de A em B, que aqui aponta para a direita, é maior do que a força de C em B, que aponta para a esquerda. Então, como vai ficar minha força resultante aqui? F de AB menos F de CB. Então, ó, F de AB menos F de CB igual, essa aqui é a força resultante do B. Igual a massa de quem? Do B, vezes a aceleração. Então, eu vou continuar aqui, ó, massa do B vezes a aceleração. Vou olhar no C, esse meu último bloquinho. No bloquinho C, quantas forças eu tenho atuando no bloquinho C? Eu tenho 3 forças atuando. Porém, 2 delas estão na vertical. E essas 2 que estão na vertical não influenciam aqui no movimento, tá bom? Sobrou para mim apenas uma força que está na direção e sentido do movimento, portanto, ela é a força resultante. Então, no bloquinho C, eu vou ficar com F de B em C igual a massa do C vezes a aceleração. Escrevi a força resultante, massa e aceleração para cada um deles. Um sistema com 3 bloquinhos vai ser para mim um sistema matemático com 3 equações. 3 bloquinhos, 3 equações que eu vou resolver esse sisteminha matemático. De que maneira eu vou resolver esse sisteminha matemático? Sempre somando. Porque quando eu somar esse sisteminha matemático, vejam, eu vou juntar tudo que tem antes do sinal do igual. E se eu juntar tudo que tem antes do sinal do igual, eu tenho alguns pares aqui, ó. FBA, FAB, é um par. FCB, FBC, é um par. Vocês precisam ter esses pares. Se vocês não tiverem esses pares, é porque alguma coisa vocês fizeram errada. O que mais? Esses pares precisam ter sinais opostos, isso é, um ser negativo e o outro ser positivo. Esse par aqui é negativo, aqui, positivo aqui. Esse par aqui, ó, é negativo em cima, positivo embaixo. Quando eu for juntar tudo que está antes da igualdade, esses pares vão sumir. Se eles somem, sobrou para mim aqui F. E do outro lado sobrou o quê? MA vezes A, mais MB vezes A, mais MC vezes A, que eu posso escrever de que maneira? Colocando o A em evidência, não tô cortando, eu tô colocando ele em evidência, e aí eu fiquei com MA mais MB mais MC, que eu posso escrever como sendo F igual a soma das massas vezes a aceleração. Ah, eu já tinha feito isso antes, mas eu quis fazer deste modo, que é para ter essas equaçõezinhas para responder os outros itens, ok? Quanto vale o F? O F vale 20. Olhando no enunciado do problema, eu sei a soma das massas, tá certo? Então, eu vou vir aqui nesse cantinho do lado direito, tá? Vou puxar aqui uma setinha para eu continuar aqui, ó. Eu sei que o F é 20. Eu sei que a soma das massas dá 10, com isso eu acho a aceleração, que eu já havia calculado no comecinho para vocês, tá? Achei a aceleração, respondi o item A do meu problema, ó, o item A já foi respondido, tá fora. Agora eu vou responder o item B, a intensidade da força que B exerce em C. Onde aparece a força que B exerce em C? Na última equação, ó. Força que B exerce em C é a massa do C vezes a aceleração. Então, eu vou usar essa equação aqui para descobrir esta força. Eu vou fazer aqui do ladinho esquerdo, tá? Eu vou ficar com F de B em C igual a massa do C vezes a aceleração.
Eu sei o F de B em C? Não, ele é a minha pergunta. F de B em C. Eu sei a massa do C? Sei do enunciado do exercício, é 3. Eu sei a aceleração? Eu sei, eu acabei de calcular, ela vale 2. Então, eu vou ficar com 3 vezes 2, e 3 vezes 2 vai ser 6. Unidade de força, newtons. Ok? Com isso, eu respondi o item B do meu exercício, ó. O item B, portanto, está feito. Agora, eu vou resolver o item C, a intensidade da força que A exerce em C. Onde aparece a força que... A em B. Onde aparece a força que A aplica em B? Aqui, ó. A força que A aplica em B menos a força que C aplica em B é igual à massa do B vezes a aceleração. Ah, mas aqui também aparece a interação entre A e B. Posso usar a expressão de cima? Posso. Se tem AB ou BA, eles em módulos são a mesma coisa. Aí fica a critério de vocês qual das duas vocês querem usar. Eu vou usar a segunda, tá? Usando a segunda, eu sei que é a do B, né? Eu vou escrever ela aqui, ó. F de AB menos F de CB é igual à massa do B vezes a aceleração. Eu tenho o F de AB? Não, ele é a minha pergunta. Eu tenho o F de CB? Tenho, porque o F de CB é o mesmo que F de BC, e ele vale 6. Tenho isso aqui. Eu tenho a massa do B? Tenho, é 2. Eu tenho aceleração? Tenho, aceleração também é 2. Então, substituindo, eu não tenho o F de AB, mas eu tenho esse valor, porque eu acabei de calcular ele vale 6. Eu tenho a massa do B lá do enunciado do meu exercício, ó, ela vale 2. E eu tenho a aceleração, porque eu acabei de calcular, ela vale 2. Daqui eu tiro que F de AB menos 6, vou abaixar aqui a câmera, para vocês poderem ver o que eu tô escrevendo, vou afastar ela um pouquinho. F de AB menos 6 é igual a 4, tá? Tô aqui embaixo, tá? Quase não aparece aqui na minha gravação. Deixa eu mexer aqui um pouquinho, tá? Para vocês conseguirem visualizar. Aqui tá o 6 e 2 vezes 2 ali, que é o 4, ok? O 6 é negativo, eu vou levar para o outro lado positivo. Então, eu vou ficar com F de AB. Se eu peguei o 6, que era negativo, e levei para o outro lado positivo, 6 mais 4, 10. E com isso, eu respondi o item A, o B e o C. Desculpem aí a desorganização. Olha, aqui é o item A, aqui é o item B e aqui está o item C, ok? E com isso aí eu resolvi mais uma situação onde envolve interação de forças, tá? Eu preciso ainda fazer o comentário de mais 2 situações, mas aqui eu vou pôr uma tela em branco para comentar com vocês. Voltei, em vez de pôr a tela em branco, eu já pus uma figura que fica mais fácil para mim, com a figura pronta. Se eu tiver um bloquinho só, e a força não estiver na horizontal, a força estiver na diagonal, eu vou precisar fazer a decomposição desse vetor força. Isso é, eu tenho um vetor força ali, que está formando 30 graus com a direção horizontal. Compor esse vetor força em uma componente na horizontal, que eu vou chamar de Fx, e em uma componente na vertical, que eu vou chamar de Fy. Usando relações trigonométricas, aqui está o meu ângulo, aqui está a minha hipotenusa, F. Na vertical, eu tenho o Fy, na horizontal, eu tenho o Fx. Eu vou buscar leis trigonométricas. Que leis trigonométricas que eu vou buscar? Seno e cosseno. O que é o seno do ângulo? O seno do ângulo é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, o seno do ângulo seria o Fy, aqui não apareceu o y, né? Seria o Fy sobre o F. O F está dividindo, eu passei multiplicando. Então, Fy é F vezes seno do ângulo. Cosseno
é cateto adjacente sobre hipotenusa. Cateto adjacente é fx, a hipotenusa é o F está dividindo, passo multiplicando. Então, o fx é F vezes o cosseno do ângulo, tá? Nessa situação, eu vou redesenhar aqui, ó, tá? Ao invés do meu vetor F, eu vou pôr a componente fx e eu vou pôr a componente fy. Eu não tenho mais isto aqui, ok? Eu tenho essas duas componentes, fx e fy. Além dessas duas componentes, eu tenho mais duas forças, peso e normal. Essa é uma situação onde a normal não é igual ao peso, ok? Perdão, eu coloquei igual a zero, mas ela não é igual ao peso. Por que essa situação anormal não é igual ao peso? Se vocês olharem na vertical para cima, tem duas forças. Eu vou somar essas duas forças. Ele não se movimenta na vertical, o que significa que a força resultante é igual a zero. Portanto, a soma dessas duas forças tem que ser igual ao peso. Vetores de mesma direção e mesmo sentido, eu somo. Então, nesse caso, eu vou dizer que normal mais Fy é igual ao peso do A. Ok? Nesse caso, se eu pensar que isso aqui vai estar se movimentando, e vai, né? Por que vai estar se movimentando? Porque eu tenho uma componente Fx na horizontal. Se eu tenho uma componente Fx na horizontal, quem é a minha força resultante nesse caso? É a componente Fx. Então, a componente Fx é que é responsável pela aceleração. Como é que eu vou descobrir essa aceleração? Eu tenho que descobrir o Fx. Quem que é o Fx? É o F cosseno do ângulo. Então, se eu tiver o valor do F, o valor do ângulo, eu descubro o Fx. Se eu tiver a massa, eu descubro a aceleração. Se eu tiver o F, tiver o ângulo, eu descubro Fy. Fy eu descubro. O peso, se eu souber a massa do corpo e souber a aceleração da gravidade, eu sei calcular esse peso, então, eu sei calcular cada uma dessas coisinhas aqui para descobrir a normal, ok? Eu sei calcular Fx. Ah, isso aqui fica aparecendo toda hora. Calcular normal. Eu sei calcular o Fx, ele é F cosseno do ângulo. Se eu souber a massa do corpo, eu consigo descobrir a aceleração. Tá? Uma outra situação que eu posso ter que o corpo está sendo empurrado, mas com a força F não na horizontal, ó, com a força F aqui na diagonal para baixo, tá? Mesma coisa, tá ali o ângulo, eu vou ter uma componente Fy agora para baixo, ó o sentido desse meu vetor, para baixo. Componente Fy vai estar para baixo. E eu vou ter aqui uma componente Fx. E aqui vai estar o meu vetor F. De novo, seno do ângulo, aqui tá o ângulo, seno cateto oposto sobre hipotenusa, Fy sobre a hipotenusa. Cosseno do ângulo, cateto adjacente sobre a hipotenusa, o que significa Fx sobre hipotenusa. Quem é o Fy? É F seno do ângulo. Quem é Fx é F cosseno do ângulo. Eu simplesmente peguei o que estava dividindo e passei para o outro lado, multiplicando. Então, quando eu for desenhar as forças no bloquinho A, o que eu vou desenhar? Eu não vou desenhar a força F, eu vou desenhar uma componente Fy, ó, para baixo, uma componente Fy para baixo, uma componente Fx para a direita, porque eu decompus isso em Fx e Fy, Fx, Fy. Além dessas duas forças, eu tenho mais duas, o peso na vertical para baixo e a normal na vertical para cima. Quando eu olho na vertical, eu tenho três forças, normal para cima, peso para baixo, Fy para baixo, mas ele não se movimenta na vertical, o que significa que a força resultante é zero.
Para a força resultante ser zero, isso significa que o módulo da normal tem que ser igual ao módulo da peso mais o módulo da Fy, porque agora é mais. Essas duas estão para baixo, eu somo. Essa aqui está para cima, ok? Eu teria que somar as duas e subtrair o N para que esse meu resultado desse zero. Então, o módulo da normal, nessa situação, vai ser essa soma. Tem força resultante na horizontal? Tem uma força resultante na horizontal, sim. Então, ela é a massa vezes a aceleração. Quem é a força resultante na horizontal? Ela é o Fx. Então, no lugar da força resultante, eu vou colocar Fx igual a m vezes A. Para calcular a normal, eu vou trocar o peso por mg. Eu vou trocar o Fy por F vezes seno do ângulo, que tá aqui em cima, ó. Para calcular a aceleração, se eu quiser o cálculo da aceleração, eu troco o Fx por F cosseno do ângulo, troco a massa pelo valor enunciado e descubro a aceleração, ok? A próxima situação que eu vou analisar com vocês na semana que vem envolve cabos, envolvem fios. E aí eu vou falar de uma outra força, que é a força de tração. Então, com essas duas aulas, eu encerro a semana, mas eu continuo ainda falando de leis de Newton na semana que vem e ainda de sistema de corpos. Um grande abraço.